Irmãos e irmãs, paz e bem. Um bom dia, um abençoado domingo. Que neste domingo, domingo de eleições municipais, possamos fazer diferença, construir na municipalidade um país verdadeiramente democrático, justo, humano, fraterno, solidário. É a nossa chance de mudar essa realidade tão difícil que a gente está vivendo. Que bom que a gente possa começar a partir da municipalidade, que a gente possa começar pelas bases, pela proximidade com a nossa cidade. Que Deus abençoe, dê sabedoria, discernimento ao povo brasileiro para escolher aqueles e aquelas que verdadeiramente estão comprometidos com a causa do reino dos céus. E aí, nessa perspectiva, é que a gente conversa sobre ele aqui aos domingos, né? Sobre o reino dos céus, a partir da boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa nova do Evangelho, né? Sinônimos. Mas é importante para que a gente perceba, não é? Nessa tautologia, a gente possa perceber o sentido mesmo de que o Evangelho só faz sentido se ele for uma boa nova. Não é? Não dá para associar o Evangelho a toda a ordem de velhacaria, né? Opressão, né? Violência, incompatível com o Evangelho. Porque isso não é a boa nova, isso é a velha história de sempre. A história dos poderosos, dos arrogantes, dos títeres, dos ditadores de ontem e de hoje. Enfim, a boa nova é a boa nova da libertação, a boa nova da fraternidade, né? Da solidariedade, da partilha que se faz a partir do espaço mesmo dos nossos talentos e dons que todos nós temos e que o Evangelho de hoje vai nos falar. Mas antes de a gente ir para o Evangelho de hoje, os recadinhos, tá? Os recadinhos de sempre. Se você não é inscrito no canal Paz e Bem, inscreva-se. Venha fazer parte desse grupo, né? De espiritualidade plural e de paz. Aqui você tem programas das mais diversas expressões da espiritualidade, você tem entrevistas, cursos, tudo muito maravilhoso, tá? Isso é aquilo que nos anima, nos fortalece, né, para perseverar nesse caminho. E aí a dimensão do esperançar, dessa espera, que não é aquela espera que alguém fica sentado, né, vendo a banda passar, mas ativamente faz por onde aquilo que esperamos aconteça. Curta, compartilhe o vídeo. Isso é uma forma de ajudar o canal Paz e Bem, tá? E se você tiver condições financeiras, tem um link aqui, faça sua assinatura solidária, tá? Se você já é assinante, minha gratidão, nossa gratidão. Mas se você também não tiver condições, tudo tranquilo, tá bom? O importante é que você nos acompanhe, prestigie, né? Curta, compartilhe, isso é algo bem bacana, o que você pode sim fazer, tá bom? Então hoje é domingo, a gente conversa sobre o Evangelho. E o Evangelho de hoje é mais uma parábola sobre o reino, que é, por sua vez, uma espécie de continuação do Evangelho do domingo passado. Para quem já esqueceu o Evangelho do domingo passado, a gente leu a parábola das 10 virgens, as 10 noivas, né? Prudentes, imprudentes e tal, que carregavam as lâmpadas, né, com azeite, enfim. Se você não viu, veja
Tem aí no canal Paz e Bem, né, o link. Dê uma conferida, é bem interessante. E hoje é a continuação. Né? Esse é o contexto do texto, ou seja, uma continuação de alguém que conta uma história, dá o seu ponto e vai continuar a mesma história com uma outra roupagem. A mensagem é quase a mesma. Porque o contexto em que essa mensagem foi escrita, essa comunidade que produziu esse texto, né, é uma comunidade que vivia os problemas próprios desse texto, que esse texto realça, que esse texto sublinha, né? E quais são aqui as dificuldades? Qual é o contexto dessa comunidade, Reverendo Eduardo? A comunidade de Mateus, né, já nos primeiros tempos, né, e a gente vai ver isso muito no primeiro texto, né, do Novo Testamento, que não é nenhum evangelho, mas a carta aos Tessalonicenses, a grande angústia é que a volta iminente de Jesus não se dá. Né? Isso angustiava a comunidade. Né? Isso trazia inseguranças à comunidade. As pessoas esperavam a vinda iminente de Jesus, mas ela não acontecia. E aí o que acontece diante disso? As pessoas perdem a fé, desanimam, né? Desacreditam. Né? Então a gente pode ver que esse reino dos céus que não acontece, não é? Que não se encarna plenamente, não é? Na história, então a gente começa a fraquejar, começa a achar que perder a fé, a confiar, colocar a fé ali. E é esse o contexto do texto, o contexto sócio, né, político, cultural, que esse texto foi produzido, com a sua memória guardada. E aí, esse texto está em Mateus, né, o ano A. Olha, a gente está chegando no ano novo, viu? Esse é o penúltimo domingo do ano A, né? Daqui a 15, né? 15 dias, esse domingo agora que vem ao próximo, é já o ano novo cristão, né? O novo ano litúrgico, o ano B. Mas aí a gente, acho que no próximo domingo a gente vai falar sobre isso, tá? A gente está terminando o ano litúrgico e vai iniciar outro. Mas aí eu vou deixar para conversar no próximo domingo sobre isso. E a parábola é a dos talentos. Essa parábola, ela serviu para vários tipos de interpretação. Mas é preciso que a gente coloque aqui alguns pontos que são essenciais nele, tá? Nesse texto. Vamos lá. Está em Mateus 25, dos versículos 14 ao 30. Vamos lá. Porque o reino dos céus, Mateus fala reino dos céus, né? É como um homem que, estando para viajar, chamou seus servos. Vamos pensar um empresário, né? Um fazendeiro, uma pessoa bem abastada. E entregou seus bens para eles. A um dos seus servos, né? Entregou 5 talentos. A outro 2 e ao terceiro 1. E cada qual segundo a própria capacidade. 5, né? 2, 1. E partiu. Imediatamente, aquele que tinha recebido 5 talentos negociou e com eles ganhou outros 5. Ou seja, dos 5 fez o 10. A dezena. Tempo, a questão completa, não é? Se o sétimo é a perfeição, o 10 é a completude. Os 10 mandamentos. Não existe um mandamento 11, né? 10. Então, é completo. É aquilo que é completo. É esse o sentido do 10. Então, ele, do mesmo modo, o outro,
aquele que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Ou seja, aquele que tinha 2 fez 4. 4 é a quaternidade, é a materialidade dos 4 cantos do mundo, né? Então, é exatamente também um elemento do completo, mas no sentido material. Aquele que tinha recebido 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Veja, 1 investiu, tinha 5, ganhou mais 5, 10. Um que tinha 2, investiu, ganhou mais 2, ficou com 4. O que tinha 1, não investiu, cavou um buraco e enterrou. Depois de muito tempo, lembra da dimensão da espera dessa comunidade? A comunidade de Mateus que eu falei? Não é? Depois de muito tempo, o Senhor desses servos voltou e foi acertar as contas com eles. Aproximando-se aquele que tinha recebido 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: o Senhor me deu 5 talentos. Aqui estão outros 5 talentos que lucrei. O Senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria do seu Senhor. Aproximou-se o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me deu 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que lucrei. O Senhor lhes disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria do seu Senhor. Aproximou-se também o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não semeou e recolhe onde não espalhou. Fiquei com medo e fui esconder seu talento na terra. Aqui está o que é seu. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei. Então você deveria ter depositado meu dinheiro junto aos banqueiros. Ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e o deem para aquele que tem 10 talentos. Pois a quem tem lhe será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil atirem no fogo de fora da escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. E agora, não é? O que Jesus apresenta é aquilo que nós bem conhecemos. Não é? Uma lógica conhecida de todos. A lógica do empreendedor explorador. Não é? Mas seria então Deus e o seu reino fruto dessa exploração? Que imagem é essa, né? De explorador e exploração. Aqui não tem a dimensão do explorado nem do explorador. Aqui tem a dimensão do partilhar. Aqui a dimensão está na dimensão mesma do investir, mas não no sentido dessa lógica capitalista. O lucro está na dimensão mesmo, e aqui é um uso da palavra, talento, que é uma quantidade de ouro, né? Mas aqui está também relacionada a algo que nós todos e todas temos. Por vezes, infelizmente, por conta da religião, por conta da nossa experiência religiosa, a gente se acha nessa dimensão daquele que recebeu 1 talento. A gente se coloca numa dimensão daquilo que esconde com medo desse Deus, com medo dessa experiência, não é? Do Deus de Jesus.
E aí, em vez da gente, vamos dizer, na lógica, né? Na imagem da abundância, crescer, a gente, na verdade, se recolhe. E aí, aquilo que a gente poderia verdadeiramente investir no essencial, a gente se perde. Essa é a dimensão dessa comunidade, que estava se perdendo porque estava, por conta da espera, né, envolvida inclusive no terror, no medo. Essa comunidade de Mateus, ela se perdia. Ela, na verdade, não se tornava um espaço de abundância, um espaço de crescimento, um espaço de completude, né? De totalidade. Sempre ficava faltando algo. Sempre ficava entrando na velha lógica. Eu sei que o Senhor, né? O Senhor é muito duro, o Senhor é muito cruel. Então, por isso, por medo, eu guardei esse talento para mim, comigo. A mensagem aqui é assim como, né, na parábola anterior, a gente tem a dimensão ativa, a dimensão de caminhar em direção a este reino, compartilhando no cotidiano, na vida, em cada momento. E a gente não possa perder de ver diante do nosso horizonte isso. Que a gente possa verdadeiramente, né, mostrar, revelar, né, esses talentos que nós temos para todo mundo. Todos nós possuímos 5, 2 ou 1, 3, 20, 200 milhões de talentos. Temos. A gente precisa, como comunidade, se enriquecer mutuamente. A gente precisa compartilhar. E aí a gente pode ver nesse texto aquelas dimensões da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente pode ver aqui esse diálogo com essa dimensão mesmo do abrir-se para o outro, para o mundo. Esse é o sentido. É perceber que o meu voto, o seu voto, constrói, faz diferença, é importante. É preciso trazer à consciência, não é, essa verdadeira essa verdadeira ação em direção a essa expectativa. Em vez de ficar sentado, a gente possa, não é, fazer por onde essa vinda do reino se faça. Não por vontade da gente, mas por graça. Por graça. Não pela vontade de tiranos, de títeres, de... Não. Porque não é isso que faz. Mas por gratuidade. Porque nasce no coração de uma comunidade que partilha talentos e dons. Essa é a grande mensagem. É a mensagem de todo o Evangelho que nós, se a gente pudesse recapitular, era isso. Como eu disse, né? É uma repetição dessa mensagem do sempre. Essa é a boa nova, a lição tantas vezes dita, né? Precisa ser aprendida, precisa ser colocada em prática, e que a gente possa verdadeiramente nessa caminhada, durante esse ano, né, refletir em torno do Evangelho de Mateus, termos despertado, nos tornado uma pessoa melhor. Esse é o sentido de todo ano a gente começar, né, os ciclos litúrgicos. Próximo domingo a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Por hora vamos fazer aquela meditação, né, bem rápida, né? 5 respirações, respirar e
trazer à memória o mantra, nos concentrar na respiração, tá? Para que a gente possa se centrar, né? Isso é bem bacana, tá bom? Então, vamos lá. Coluna ereta, mente quieta, coração tranquilo. Paz e bem, gente querida. Que a gente possa verdadeiramente, neste domingo, nos alimentar de esperançar, né? Através do nosso voto, através, né, da tomada de consciência desta realidade que vivemos, a gente possa verdadeiramente afirmar um país verdadeiramente diferente, verdadeiramente humano, solidário e fraterno. Se não o reino definitivo, né, como aquela comunidade esperava, os sinais desse reino se façam, né, perceber, né, diante desses tempos de escuridão e trevas que a gente vive. A gente mais tarde se encontra, tá? Tem oração às 21 horas, tá bem? Ofício da noite. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo mundo, esteja com você. Que Deus verdadeiramente tenha misericórdia de nós e abençoe a todos nós, a todas nós, ao povo brasileiro. Paz e bem, galerinha de paz e bem. Paz e bem.